Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, ouvinte, telespectador do Med Saúde. Estamos aqui com Saulo Duarte Passos, pediatria, o que você precisa saber nesse terceiro programa. Se você não assistiu os dois anteriores, eu te convido a assistir, porque estão imperdíveis. Saulo, vamos para o nosso bate-bola? Bora! Bora! Saulo, a gente conversou bastante sobre o Zika, sobre o Mob Zika, e eu pergunto para você agora, seguindo num outro caminho, mas que também se relaciona com o Zika, o TEA, que seria o transtorno do espectro autista, e a depressão na infância. O que você tem a dizer para nós, para os pais que estão nos ouvindo nesse momento? Você vê que o número de diagnóstico de criança com TEA tem aumentado muito. Hoje nos Estados Unidos está chegando quase a proporção de 3 para 1. Então, eu te pergunto, antes a gente não sabia fazer diagnóstico, e isso já estava aí, ou aumentou? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que assim, primeiro a gente não tinha expertise, que a gente só diagnosticava TEA naquele grau severo, que a criança chegava para você, né, com todo aquele maneirismo, que você observava aquilo como um TEA grave. Uhum. Mas hoje já se sabe que esse transtorno ele tem aumentado, e não só em criança, em adulto. Tem muito TEA em adulto, tem muito TEA, que você faz o diagnóstico na criança, você olha para a cara do pai e você fala assim, esse pai tem TEA. E você acha que ele vem desde a infância com esse TEA, ou genético. Tem TEA que veio, mas pode não ter se manifestado, ou se manifestou e ninguém viu? Então, acho que hoje, primeiro, a gente está usando ferramentas para diagnóstico mais rápido. Tá. Então, por exemplo, antigamente a gente usava muito os marcos do desenvolvimento da criança. Você continua usando. Mas hoje você começa a olhar para a TEA a partir do 2º mês de vida, 4º mês de vida, você já começa a olhar. Então a gente usa alguns testes, né, que vê esse comportamento, vê essa interação social. Então você já vai mapeando essa criança desde o 6º, do 4º mês, já começa a pergunta do 6º e aí vai. Por volta de 1 ano, no máximo 1 ano e meio, já começa a apresentar. Você já fica na dúvida, já começa a observar, manda fazer o psicodiagnóstico para poder ter outros testes com uma avaliação específica e você consegue melhorar o diagnóstico. Então, melhorou sem dúvida a questão da ferramenta diagnóstico. Segundo, os profissionais estão mais atentos ao diagnóstico de TEA. Tá. Então, antigamente não achava que era tão assim. Eu acho que terceiro, a vida moderna tem facilitado. Hoje, se você pega, a gente vê o absurdo de muitas famílias pegarem o telefone e dá para um bebezinho ficar assistindo o telefone, a tela, porque ele se acalma. Isso é um absurdo que é feito com essas crianças, porque hoje nós temos patologias, adolescentes que chegam ao pronto-socorro em crise de agitação por privação de tela, como se fosse uma privação de uma cocaína, uma privação de uma droga. Olha que coisa impressionante. Entra como uma privação de tela. Então já está sendo descrito patologias psiquiátricas como privação de tela. Hoje, o excesso de tela faz com que essas crianças diminuam de tamanho, o excesso de tela faz com que diminua o hormônio de crescimento. Essas crianças são mais míopes por causa do excesso de tela que essa pupila está dilatada. Dormem mal, né? Porque a quantidade de LED ali. De LED e melatonina que interferem em todo o ciclo da melatonina. Ciclo circadiano. Então, você vê que essa questão do TEA, eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que melhorou o diagnóstico, mas eu acho que aumentou mesmo. Hoje, a gente vê os jovens, né? Eu faço muita analogia no ambulatório com os alunos, eu faço assim, olha, gente, há 40 anos atrás, para você pegar um artigo, você tinha que ir na biblioteca, olhar um índex médico desse tamanho, verdade, escrever no papelzinho, entregar no e lá achar o volume, aí ela te dava aquilo. Se não achasse, você voltava. Você esperava uma semana para pegar aquele artigo. Contato com a Bireme, lembra? Isso, contato com a Bireme. Quando não é, eu lembro que eu queria um artigo de rubéola congênita, eu queria ler o original
do Greg, que ele que escreveu, e veio da Austrália, veio no navio, porque era o mais barato que você tinha, via no pacote. Impressionante, né, Saulo? E eu fiquei esperando 30 dias aquele artigo, que eu queria ler o artigo original do Greg. Bom, e aí como é que é a vida de hoje? Você abre o celular, você pega um artigo, ele está ali, ele está rápido, você pede para a inteligência artificial fazer o resumo do artigo, você nem lê o artigo, você faz o resumo do artigo, Verdade. A inteligência artificial te faz isso, e o aluno não introjeta mais, ele não tem paciência. Então, a vida moderna do jovem é muito rápida. Então, eles não introjetam, eles não têm frustração. A pele deles ficou muito fininha. Não tem couro grosso. Não tem couro grosso. Como dizia meu antigo chefe, tem que ter couro grosso. Couro grosso, entendeu? Então tá uma coisa fininha, qualquer coisa. Tem um artigo publicado, acho que é no Lancet, mostrando que 11% dos alunos de escola médica já pensaram em suicídio. 11%. É muito, né? É muita coisa. Então, é mais do que 1 em cada 10. Então, olha que loucura que é isso. Então, esse mundo das crianças começa a passar por isso. Essa criança não tem a menor frustração, ela não introjeta, tudo é muito rápido. Desde bebê ela está vendo aquela telinha lá, ela é um passivo naquela história, ela só vê, entendeu? Ela não interage. Se ela não interage, como é que vai ser o TEA dela? Tem que interagir, tem que ter gente, tem que falar, tem que ouvir, tem que tocar. Então, tem que ter tudo isso. Então, a gente vê que o mundo moderno facilitou tudo isso. Não só a questão do TEA, TDAH, mas também essa questão dessa depressão. Eu tenho um aluno que ele fez, no período da Covid, ele foi levantar a depressão em pacientes que tiveram Covid. Ele encontrou 86%. Desses pacientes tinham algum grau de depressão por conta que ficaram doentes e nesse período da pandemia que a coisa estava grande. Então, é muito grande isso daí. E você vê, né? Se você partir, um outro aluno levantou no HU durante a pandemia e pegou 5 anos antes e depois os 2, 3 anos da pandemia, a questão de violência doméstica, violência contra a criança. Da pandemia explodiu. A criança ficava em casa e quem eram as pessoas que faziam a violência? Os pais ou os familiares. Então, você vê que o mundo moderno está muito de cabeça para o ar, né? Sim. E tá muito. Então, a gente precisa ter cuidado com essas crianças desde pequenininho, com esse bebê, começar lá no pré-natal, acolher esse bebê, amamentar esse bebê, cuidar desse bebê. Hoje é um bebê que tem vários pais, tem várias mães, porque ele vai para a creche, uma escola infantil, lá é uma tia, um outro tio, é aquela mãe, ela cuida daquela criança 8 horas, depois ela vai ou para casa. Um segundo casamento, uma segunda relação, enfim, tem toda aquela situação, né, de ter que gerenciar isso tudo, né? Hoje tem famílias no terceiro casamento e também famílias homoafetivas, eu tenho no consultório famílias homoafetivas, tudo isso você tem que lidar com essa situação. E isso tudo eu acho que a gente não pode encarar a depressão de uma maneira leviana, como uma coisa assim, isso é uma frescurinha. É uma doença muito séria e é uma doença mental das pessoas. Então, é um sofrimento que a gente não quantifica isso. Não tem como você mensurar isso. Né? Não. Então, tem que respeitar, tem que saber que existe. Hoje os adolescentes estão aí, os caminhos das drogas estão aí, então a gente precisa olhar para isso com muito carinho e prestar atenção. Uma coisa que eu vejo é assim, muitos pais terceirizarem as coisas. Passa para quem? Passa para alguém. A escolinha, entendeu? Exigem tudo, muitas vezes da escolinha, terceirizam muitas coisas. Então, acho que tem algumas coisas que tem que ser de pai e mãe, não pode abrir. Não pode abrir mão disso daí, entendeu? Uma delas é esse cuidado de proximidade com os filhos. Saulo, voltando um pouquinho, como que você vê o uso da cannabis
para crianças? O Saulo vai responder essa pergunta no segundo bloco desse programa. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Saulo Duarte Passos, meu grande amigo, médico pediatra, que vai falar sobre o uso da cannabis na infância. Esse tema vale uns 5 milhões de dólares. Esse tema pega fogo. Vamos lá, Esse tema Saulo. pega muito fogo. O que você poderia nos dizer? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito preconceituosa com a questão cannabis. Saulo, sempre. Então, para mim... Eu também era, Saulo, até que eu ouvi um entendido em cannabis e aí eu pude ver que realmente era um preconceito. Aí eu aprendi isso no Zika, porque as mães estavam usando cannabis sem falar pra gente e as crianças não tinham mais convulsão. Olha isso. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que entender isso daí. Eu fui fazer o curso. Eu já estou na segunda especialização, estou agora fazendo na Universidade de Jerusalém. Que legal. Que é onde tudo começou, com o professor Michula, que a primeira descrição em 64, nós estamos em 64 para cá, sabendo que existe CBD, THC, ninguém sabia. Exatamente. É tudo muito novo, né? E aí eu fui fazer o curso para entender, eu falei, eu não posso ter paciente meu usando um remédio que eu não sei o que é. Cara, E pior de tudo, né, Saulo? Funcionando. As mães chegam e falam, doutor, ele convulsionava e agora ele não convulsiona mais. Volpe, eu tenho uma história para contar, que para mim foi o meu caso. Eu fiz o curso, tal, fui para um congresso. Cheguei no congresso, eu fui lá assim, criador. Perguntei, criador, o que você quer que eu faça nesse congresso de cannabis? Né? Eu falei, tem que ter alguma resposta para isso. Bom, me veio a seguinte resposta, Patrícia. Falei, Patrícia? Falei, a Patrícia? Quem é a Patrícia? A Patrícia convulsionou comigo na minha casa com 3 meses de vida. Tá. Primeira convulsão. Ela tem 38 anos. Ela tinha, em média, 30, 40 convulsões por dia. Meu Deus. Ela usava capacete de coisa de tanto que ela caía. Eu cuidei dela até uns 15 anos, junto com o neurologista. A mãe, uma família mega simples, catadora de papel. E ela leu um romance, chama Violetas na Janela, O Romance de Patrícia. Sim, aí ela chegou para mim um dia, ela falou assim, olha, eu estou bem com a minha filha, depois que eu li esse livro, eu achei esse livro no lixo, li, eu entendi o que Deus quer comigo. Bom, eu desenganei essa menina umas 3 vezes em UTI, eu falei, não vai voltar, e ela voltou e está com 38 anos. Falei, Patrícia, muito bem, é a Patrícia que eu tenho que... Liguei para a mãe. E aí, tudo bem, vamos tentar cannabis para ela? Vamos embora, que eu não sei mais o que fazer. Ela toma 5 anticonvulsivantes. E para arrumar o dinheiro para você comprar o remédio, porque o remédio ela tem uma psicose junto, tinha que ser um THC pum. Um remédio só CBD sem THC, porque aí piora. Consegui, Volpe. Primeira semana de remédio, sem convulsão. Não, é de enlouquecer, né? É de enlouquecer. Essa mãe falou assim para mim, faz 38 anos que eu não durmo. Ela tinha 4, 5 convulsões à noite. Ela tem Dravet, que é uma convulsão, uma doença super grave. E passava moto, ela convulsionava. Passava carro na rua, ela convulsionava. Passava gente gritando na rua, ela convulsionava. Qualquer estímulo no sono, ela convulsionava. Ela está sem convulsão. Aí eu saí de lá e falei, bom, já entendi meu case, então agora eu vou ter que estudar isso para ver.
E a gente montou um ambulatório de cannabis na faculdade. Que sensacional, Saulo. Então, nós estamos começando um ambulatório, peguei todas essas 5 crianças que estão tomando cannabis, agora falei, vamos dar uma roupagem acadêmica para esse atendimento, para a gente poder ver como é que essas crianças vão se portar. Essa semana a gente introduziu para uma criança, convulsão também, segundo dia, zerou. Impressionante. Impressionante. E assim, para mim, enquanto médico, é o maior desafio, porque eu estou voltando a estudar farmaco, bioquímica, porque eu não sabia nada de receptor endocannabinoide, não tinha isso no seu tempo, nem no meu, e nem no tempo atual. Os alunos não sabem, eles não sabem sobre o cannabis. Quando eu entrevistei um colega que trabalha só com isso, estava comentando contigo aqui nos bastidores, eu cheguei e falei, gente, é um mundo novo, a gente vai ter que estudar isso, até porque é tão inquestionável que funciona que até o cara mais cético do mundo, contra fatos, não tem argumento. Você tem uma ideia, o SUS de São Paulo está fornecendo cannabis para criança, para síndrome, porque não é para você, para convulsão. Cannabis não é para essa convulsão. É para aquela convulsão que você já está tratando e não está dando certo. Então, você já usou anticonvulsivantes, usou o segundo, associou o terceiro, usou antipsicótico, associa tudo e a criança continua convulsionando. Então, para essa convulsão de difícil controle, cannabis está indicado. Dravet, que é uma síndrome super rara, a criança tem convulsões assim, 20, 30, o tempo de vida é pequeno. Esclerose lateral amiotrófica é outra patologia também que o próprio SUS está fornecendo. Então, hoje o Estado de São Paulo fornece o canabidiol para essas situações em pediatria. Então, já tem evidências para essas doenças. TEA está começando agora, porque os estudos estão agora. Se você entrar no... Está acontecendo nesse momento, né, no PubMed está assim, ó. No PubMed está assim, de tanto artigo que está saindo, porque até a cannabis no Brasil era legalizada até 1930. Existia cannabis na farmácia, era um pós que você inclusive usava para asmático, ele é broncodilatador. Você fazia a vaporização daquilo para asma. Olha só. Então, tinha essa cannabis. O problema é que teve toda uma questão da indústria do petróleo, da questão... Porque a cannabis fazia o cânhamo, e o cânhamo era uma roupa que dura, o cânhamo fazia as cordas dos navios, das naus portuguesas. Então ela vivia anos, e a indústria do algodão não tem interesse no cânhamo. Então foi toda uma questão econômica que demonizaram a cannabis. E aí depois entrou uma questão religiosa também. Lógico, que era um controle. Ética e tudo mais. E acabamos, de uma forma, demonizando um baita de um recurso terapêutico. E agora a gente tem que correr atrás do prejuízo, tem que estudar muito. Eu estou me sentindo hoje como se eu estivesse no 4º ano. Entendeu? Mas é gostoso isso, né, Sal? É muito bom. É uma delícia, né? É uma delícia. Então, cada paciente que entra aí, eu tenho que estudar muito. A gente começou o ambulatório esse ano agora, então nós já estamos com esses 5 pacientes. Aí todo mundo já quer saber, já tem interesse, os alunos vão participar. Eu falei, gente, daqui eu não vou fazer residência disso, vai dar tudo certo. Lógico, a gente está falando de cannabis terapêutica. Sim, não a cannabis recreacional. Não. Estamos falando cannabis remédio. Remédio. Vamos deixar bem claro aqui, Isso. Cannabis remédio. Coisa com indicação médica, precisa, tudo direitinho. E vou te dizer, eu estou muito entusiasmado. Saiu trabalhos recentes mostrando, por exemplo, alteração do sistema endocannabinoide com TEA, alteração de parto prematuro. Mães que tiveram parto prematuro têm os endocannabinoides alterados. Então, a gente não sabe ainda porque... Muita coisa para conhecer. O sistema endocannabinoide é um sistema que regula todos os outros, o cardíaco, o pulmonar... Ele fala com tudo, né? Ele fala com tudo. Ele que mantém tudo isso. Então, nós estamos estudando agora esse maestro. A gente se pergunta como é que nós vivemos tanto tempo sem saber isso, né, Sal?
Porque, na verdade, a gente via a ponta sem saber o que estava, né? Não, o que está por trás, né? Você sabe que saiu um estudo recente mostrando que os usuários, eles pegaram duas populações, estudo, eu não vou lembrar os dados, mas eles pegaram populações, acompanharam essa população durante 30 anos, os usuários de cannabis e os não usuários de cannabis recreativo. É um estudo holandês, que na Holanda é liberada sempre. O que eles viram ao longo desse tempo? Que as pessoas que usaram cannabis tiveram menos câncer, menos depressão, menos doença psicótica, porque achavam que o cannabis levava à psicose. Então, esse estudo ele vem justamente balizar que não é tão assim demoníaco, né? Muito pelo contrário. É impressionante. Saulo, eu quero aproveitar, nós estamos caminhando para o final desse terceiro programa, que ficaria aqui conversando com você a vida toda, porque é muito agradável. E você também se envolveu, eu sei, porque já trabalhamos juntos. Saulo já foi meu chefe, viu? E é um chefe, gente boa. E você se envolveu com gestão em saúde, você gosta de gestão. Então, eu percebo que você tem um espectro muito interessante, e aí eu posso falar como um amigo do Saulo. Ele gosta de dar aula, ele gosta de aluno, ele gosta de vida acadêmica, ele adora pesquisa. Se falar que a pesquisa envolve vírus, então ele vira a bola dos olhos. E gosta da área de gestão em saúde. Saulo, como é que você conseguiu trabalhar tão bem com todas essas interfaces? Me explica. Olha, não sei. Na verdade, às vezes eu me pergunto, eu acho que é a questão da formação da vida da gente. Eu acho que os caminhos vão nos ensinando. Eu acho assim, Bupi, eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Eu percebo, porque a nossa amizade é uma coisa que é muito legal. Gosto de gente. Então, por gostar de gente, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de comandar gente, eu gosto de conviver com gente, eu gosto de me divertir com gente. Então, eu falo que outro dia eu falei assim, puxa, eu não posso nem falar que eu tenho TEA, porque eu gosto de gente. Ele não tem TEA, velho, não dá, né? Não tem jeito. Né? O TDAH ainda não está totalmente afastado. Não está descartado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que assim, a história da vida, eu sou um cara que eu nasci no interior, nasci de parto de parteira, entendeu? Vem lá da roça, você caminha tudo isso, então a gente tem uma contribuição. E eu penso sempre assim, que o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu faço. Isso é meu dentro das minhas possibilidades, das minhas coisas, eu sempre pensei nisso. E eu sou muito agraciado por isso, muito, né? Você sabe disso, eu tive um câncer muito grave há 20 anos atrás, então eu tinha 5% de chance de sobreviver, só 5%, e eu tô aqui inteiraço, graças a Deus. Então, e eu falo assim, Deus, o que você quer de mim? Você me deixou aqui, e aí, agora, como é que fica essa história? Eu converso muito com o Criador nesse sentido, né? Eu falo que a gente é brother. Entendeu? Meu irmão falava quando tinha um problema muito grave, ele falava assim, conversa com o Barba que só ele resolve. Lógico. A gente não é filho dele. Exatamente, conversa com o Barba que o Barba resolve. Eu falo, pai, como é que é, entendeu? Jesus é meu irmão, então vamos lá, eu tenho que falar com o irmão, me ajuda aí. Então, eu acho que essa questão dessa pluralidade de ações, assim, é porque eu acho que tem essa questão comum. Hoje, gestão, para mim, eu acho que eu não consigo mais viver gestão, porque gestão, hoje a coisa está muito difícil, eu acho, está muito difícil. Então, tem muitas coisas envolvidas e eu não me vejo mais participando disso. Eu acho que já teve meu momento de gestão, eu uso a gestão para pesquisa, eu uso gestão para as pessoas, eu uso gestão na minha aula, eu uso gestão no dia a dia com tudo. Então, eu acho, Volpi, que para mim é uma coisa que eu curto a vida, entendeu? Então, por isso que eu faço bastante coisa, porque eu faço eu procuro, quer dizer, eu não sei se eu faço, mas eu procuro fazer com muito amor, né? Eu posso dizer que faz. Estivemos aqui com esse nosso convidado, querido amigo, professor Saulo Duarte Passos, falando sobre pediatria, carreira,
Zika, tantas coisas interessantes. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Saulo, eu quero agradecer muito. Você esteve aqui, um prazer enorme estar contigo. Eu tenho certeza que esse programa instruiu a milhares de pessoas e eu te convido a manter-se conosco. Canal 25 ou 525 NET. O Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.